Boa noite. Tô aqui, fui querer com tudo fazer ao vivo esse vídeo pelo YouTube, mas alguma coisa realmente na minha configuração não permitiu. E assim, para cumprir e deixar aí o vídeo disponível ainda dentro do horário, né? Como eu me comprometi, então resolvi gravar e postar ele aí para vocês e quem tiver a oportunidade aí de assistir, curtir e se inscrever mesmo no meu canal, isso tudo vai fazendo a diferença, porque algumas liberações aí do YouTube vêm de acordo com o movimento que a gente tem, né, no canal. E a minha proposta é essa, e devagarzinho aí, passo a passo, eu vou ganhando espaço e conquistando aí um público maior e tendo aí as permissões que eles vão liberando aos poucos. E eu vim aqui essa noite porque eu queria trazer um tema muito interessante que une, né, tanto a antroposofia quanto a astrologia, a constelação familiar, e é um assunto muito pertinente porque toca principalmente para as pessoas, né, os pais aí que têm filhos em idade adolescente. E o que eu vou falar um pouco é sobre Saturno e por que é uma mensagem aí que acaba sendo muito importante para os pais. Antes da gente falar desse grande sábio e dessa energia que mexe tanto com a gente, realmente tem um fundamento na energia que Saturno provoca no nosso cotidiano e nas nossas buscas, principalmente nos conflitos que a gente vive em várias etapas da nossa vida, ciclos que se repetem muitas vezes, tem a ver com esse planeta, com a energia desse planeta. Antroposofia, né, para quem não conhece, significa antro, né, homem, e sofia, né, Sofia, é sábio, né, então seria a qualidade aí, o estado do homem sábio, né, é uma doutrina filosófica e foi criada, né, fundada por um grande filósofo chamado Rudolf Steiner. É uma leitura super recomendada, tem vários exercícios que ele propõe de meditação, exercícios práticos para o dia a dia. Então, para quem tem interesse aí em alguns temas para autoconhecimento, com toda certeza, a antroposofia ela esclarece muito o abismo que tem entre a fé e a ciência. Então é uma oportunidade aí sim de encontrar respostas para nos ajudar a compreender essa lacuna que muitas vezes nos coloca diante aí de desafios, de contestações do nosso mundo, né, do mundo físico que a gente vive, frente ao mundo da fé, da espiritualidade aí que cada um segue de acordo com a sua história de vida, e traz muitas oportunidades aí realmente sobre o pensar, né? A antroposofia ela coloca a gente no sentido de pensar sobre o pensar, e é isso que Steiner trabalhou e se dedicou por tantos anos, né? E traz pra gente aí a possibilidade da expansão de consciência, quando situações elas são apresentadas e muitas vezes impostas pra gente, e a gente fica às vezes naquele conflito, né, dentro, o interior da gente grita alguma outra coisa, e o que se apresenta fisicamente, né, nesse mundo material que a gente vive é completamente diferente. Então, a partir dele, né, a gente pode, a partir de alguns conceitos que ele apresenta através da antroposofia, a gente tem a oportunidade aí de ter percepções diferentes e experiências, e traduzir nas próprias experiências, ampliando a nossa consciência e realmente encontrando aí às vezes respostas que há tanto tempo a gente vinha buscando de alguma forma. E na antroposofia também é muito trabalhada a questão das idades, a evolução que o nosso psique vai sendo construído e despertado de acordo com as fases que a gente vive.
E aí é que entra o Saturno, né? Onde a gente entra aí com a astrologia. E Saturno é o senhor do tempo, é o senhor do karma. E o ciclo dele é sempre de 28, 29 anos. Ciclo, quando eu falo, é a volta, o tempo que ele demora para percorrer todo um zodíaco, para passar por todos os 12 signos do zodíaco astral, do mapa astral. E sempre que a gente nasce com Saturno posicionado em algum grau em algum grau e em um determinado signo. E ele forma aspectos, tanto positivos quanto tensos, né? Quando a gente encontra quadraturas com Saturno, ali a gente tem a oportunidade de encontrar aqueles grandes ciclos repetitivos em nossa vida. Então esclarece muitas vezes em que áreas e setores a gente tem a oportunidade aí de olhar com outros olhos e buscar outras percepções para que a gente realmente consiga quebrar um padrão que provavelmente a gente vem repetindo de forma inconsciente. E Saturno ele tem 2 pontos assim muito marcantes dentro das idades que talvez você já tenha ouvido falar sobre retorno de Saturno. E o retorno de Saturno, ele acontece entre os 28 e 29 anos de idade. E é um período, né, que se a gente para pensar, quem já passou por essa idade, quem não passou, né, então fica aí já uma dica, né, é uma oportunidade da gente olhar lá para trás e realmente perceber como essa fase nossa entre 20 e 30 anos é algo de muito poder acontece no interior, né, onde a gente pode tudo, né, a gente sente aquele potencial, aquela gana, aquela vontade de estabelecer uma estrutura, de criar aí uma prospecção, um futuro promissor e de ir atrás dos nossos sonhos, principalmente porque a gente entra num caminho profissional aí por escolhas e às vezes nem tão por escolhas. Muitas vezes é imposto, né, ou colocado como uma forma aí dentro do sistema familiar, das ordens familiares aí, a se seguir um conceito que muitas vezes não é aquilo que a gente sente ou quer, mas acabamos fazendo, né? Quantas histórias aí a gente vê de filhos seguindo o legado dos pais, dando continuidade a empresas, a valores, a conceitos, e muito lá na frente, depois descobre que o caminho era completamente diferente daquele que vinha vivendo. E aí busca, sim, reorganizar e tomar outros rumos. E Saturno sempre dá essas dicas. E o primeiro momento que isso acontece é aos 14 anos de idade. Como o Saturno tem um ciclo de 28 anos, aos 14 anos, a gente tem o primeiro contato de oposição do Saturno, do nosso mapa, em relação a ele mesmo. Então, ele faz oposição a ele mesmo. Isso já são termos mais específicos para quem entende, conhece astrologia, né? Sabe do que eu estou falando quando, nesse ciclo, aos 14 anos, ele está oposto a ele mesmo no mapa natal. E o que significa, né? 14 anos de idade é um momento em que a gente descobre tantas novidades através de amigos, de professores, de convívios, do social em que a gente está inserido, e a gente se sente com a necessidade muitas vezes de romper com aqueles padrões que os pais nos apresentam, algo da própria natureza, da personalidade intrínseca, porque todos nós somos seres individuais. E essa necessidade muitas vezes inconsciente de rompimento com os pais e de fazer algo diferente do que os pais fazem, independente daqueles com quem a gente convive, né? Mas sempre nos impulsiona a buscar recursos, habilidades daquelas que realmente parece que são só nossas. E choca muitas vezes, porque às vezes a gente se percebe tendo clareza de algo que faz muito sentido para mim, porém algo que jamais faria sentido para o sistema familiar no qual eu estou inserido e vivendo e convivendo.
E aí muitas vezes acontece por conflito de geração, principalmente nessa geração de agora que as crianças elas vieram dentro da tecnologia, são crianças completamente, né, são adolescentes aí, completamente digitais, algo que para uma geração de 30 anos atrás, 20, até um pouco menos, de 20, 25 anos atrás, era algo que parecia surreal, vamos dizer assim. E acaba muitas vezes da gente ter aquele impulso em relação aos filhos de eles não sabem o que estão dizendo ainda, há muito o que viver, e de alguma forma existe repressão. E é nesse ponto, né? Se houver a repressão, a gente pode muitas vezes perder o time do entendimento e realmente do talento e do potencial que seu filho, meu filho, meus filhos, né? Eu tenho 2, possam aí podem estar demonstrando naquele momento. É muito por conceitos, porque nós também viemos de pais que nasceram em outra geração diferente das nossas. E muito que eu falo em atendimentos, né, com meus clientes que têm conflitos com filhos, é justamente no momento em que algo ocorre, eu sempre busco fazer um retorno, né, no sentido de volta você nessa idade. Qual era o seu comportamento, como você agia nessa idade. E ali muitas vezes só por fazer esse exercício a gente descobre já muito dos nossos filhos, muito do que somos nos nossos filhos. E aí a gente percebe que é só um outro tempo, que de certa maneira eles estão realizando e fazendo talvez coisas que naquele mesmo momento, na mesma idade, eu não tive a ousadia ou a coragem de realizar. E isso traz daí a oportunidade, a possibilidade de uma conversa num outro nível, numa outra qualidade. Então, nesse primeiro retorno de Saturno, aos 14 anos, ele já faz com que a gente sinta a necessidade de seguir o próprio caminho. Mas muitas vezes não temos a permissão disso. Uma pela idade mesmo, né? Que realmente ainda um adolescente aí de 14, 15 anos de idade depende exclusivamente muitas vezes aí da estrutura e da família. Mas o toque aqui principal é que com Saturno ele mesmo se incumbe de estruturar e apresentar tudo dentro do tempo. Então, por mais que a gente tente controlar, vamos usar a palavra, né, cabresto, né, não gosto muito, mas muitas vezes a gente quer conduzir a história dos nossos filhos. Isso acaba com que a gente faça que algumas repetições dentro do nosso sistema familiar, e aí que eu agrego a constelação, acabem trazendo esses conflitos que vão se perpetuando de geração em geração. Então, isso gera muito trabalho em consultórios aí de terapia, porque até que a gente destaque realmente e perceba qual é a história que vem sendo mantida, e até que chega um momento em que o impulso ou até a rebeldia ou o famoso último pingo, né, o que transborda o copo d'água, faça com que toda a relação afetiva aí se comprometa e carregue aí por anos e anos até que a possibilidade da correção e do ajuste aí kármico de histórias venham ao nosso encontro. Então, muitas vezes eles vão fazer sim diferente de como fizemos, e talvez façam até por estarem numa geração à nossa frente, e é isso que a gente não percebe, que os nossos filhos eles dão continuidade, mas a partir do momento que eles têm essa permissão, é onde a constelação familiar entra aí, trazendo pra gente essa oportunidade de
de vivenciarmos isso, seguir em frente. Se os nossos filhos precisam ficar olhando para trás, repetindo como fizemos, eles não têm esse olhar de futuro. Ficam sempre buscando corresponder às nossas expectativas e acabam deixando para mais tarde aquilo que de repente nessa idade desperta grandiosamente um potencial e um talento muito, muito forte, e que nós precisamos ter essa abertura e entrar no universo, no mundo deles, sempre impulsionando o que a gente fala para frente, e que os nossos problemas, as nossas limitações como adultos são nossas, não são deles. Então, transferir muitas vezes os nossos sonhos, os nossos ideais, aquilo que um dia eu podia ter feito, como eu não pude, não tive oportunidade, não tive recurso, não pude ser ou fazer, então eu idealizo que meu filho vai realizar aquilo por mim. E aí a gente vai criando amarras e limitações, e faz sim com que muitas vezes eles deixem de realizar no tempo certo e na estrutura que Saturno vai criando e proporcionando. Então, algumas idades são chaves, né? Entra aí a antroposofia, a astrologia também trabalha muito com as idades, com os períodos, com os ciclos, e esse é muito importante dentro da essência do caminho de vida de todos nós, né? E quando aos 28 anos a gente fala do retorno de Saturno, é porque ele entra no mesmo momento, né, no mesmo ponto e grau de quando nascemos, por isso é chamado retorno. E ele ali vem como o grande mestre, e a gente usa às vezes muita palavra dura, mas verdadeira, que ele é o grande cobrador, né, do teu caminho, da sabedoria, porque ele assume o ponto mais alto dentro do nosso mapa astral, o nosso zênite, né, que é o meio do céu, e é toda a estrutura e propósito de vida aí, caminho de vida, missão de vida, algumas relações aí interessantes. Num outro momento a gente conversa sobre isso, o que é missão de vida, o que é propósito, o que é caminho de vida. E aos 28 anos, se a gente realmente se estrutura e tem a oportunidade aí de a gente alinhar o nosso mundo com o mundo dos nossos filhos, buscando um diálogo expressivo, aberto, mas sempre aberto aí a ouvi-los, principalmente, muita coisa a gente pode facilitar na vida deles, porque pela constelação a gente fala que um filho toma a vida dos pais. E o que é esse tomar? Né? Ele simplesmente se vira e realmente nós demos a vida a eles. E quando a gente cria a falsa ilusão de que um filho vai crescer, se estruturar, ter oportunidade de lá no futuro cuidar de nós, a gente cria aí âncorazinhas e amarras que realmente fazem com que o fluxo de vida deles fique mais limitado até o momento em que eles percebem que estão carregando muitas vezes situações que são nossas, porque sem perceber, ou às vezes percebendo, há muitos que fazem conscientemente, se colocam no papel de vítima e transferem para os filhos uma responsabilidade que não são deles. Um exemplo disso, por exemplo, né, acho ótimo quando eu caio assim. Um exemplo disso é o momento em que a gente tá num estresse ou em alguma situação adversa e aconteceu, e pega o financeiro e passa por algum tipo de transtorno, de dificuldade, e o filho em idade escolar, às vezes você pagando uma escola ou suprindo as necessidades que ele precisa para dar continuidade a essa tarefa que realmente é dos pais de criar, né, de dar a base e a educação. Aí você se pega num papel de muitas vezes cobrando dele uma resposta como a estudo, a notas,
mas de uma forma onde você cobra o fato de você estar dando essa oportunidade. Poxa, me mato de trabalhar, vivo o tempo todo correndo para cima e para baixo, e o mínimo que você pode fazer você não me dá de retorno. Talvez você já tenha passado por isso ou não. Falo porque eu já me peguei tendo esse tipo de pensamento, e em algum momento me recordo sim de ter tido uma fala como essa, o que hoje eu olho de uma maneira completamente diferente, porque realmente eu escolhi dar isso para ele. Se realmente eu não vou ter condição, eu vou ter um diálogo aberto e olha, nesse momento nossa vida é outra, mas não vou persistir numa situação e cobrar deles um retorno como se aquilo realmente fosse suprir, nivelar tudo que eu venho fazendo. Porque ele pode ser o melhor aluno da classe, mas não ter a opção e a oportunidade de fazer a escolha pessoal daquilo que ele quer seguir, porque de repente vai ser algo que eu vou falar, nossa, tá doido. E são essas percepções pequenas aí que a gente precisa ir trabalhando, porque choca muitas vezes com os nossos pensamentos, conceitos e valores que também trazemos da nossa história. Um dia fomos crianças, tivemos pais adultos e fomos crianças, e os nossos pais um dia também foram crianças. E quando a gente começa a olhar por esse ângulo, a gente percebe que tem muita coisa aí que a gente vai carregando e somatizando, e às vezes aí acaba até trazendo pro corpo físico mesmo, algo que a gente somatiza em dores e até mesmo desconfortos ou doenças. Então o toque principal quando eu falo de dar permissão ao filho, não é ser permissivo. Há uma grande diferença entre dar permissão e ser permissivo. Não é passar a mão na cabeça, é orientar, é estar atento, presente, mas aberto principalmente àquelas ideias que vão chocar com a sua, e buscar aí o entendimento maior desse olhar que ele tem para frente, e não fazer com que ele fique olhando para o meu exemplo só e para como realmente, como se tudo que eu faço é o melhor caminho e eu sou a maior referência. Temos que ser sim referências, conceitos, mas o tempo todo buscando impulsioná-los para frente e não para trás, para o nosso passado. Esse é nosso. Cada um deve ficar com aquilo que é seu. Um filho não precisa resolver um assunto que é dos pais. Por isso, assim, uma grande pergunta a ser feito, para eles agora em 2020, se isso fizer sentido para você, tá? Olha para eles nos olhos, como talvez você nunca tenha olhado, e pergunte se realmente eles estão seguindo o próprio caminho. E esteja pronta apenas para ouvir, sem questionar, sem contestar. Reflita a resposta, sinta lá dentro no teu coração, o que muitas vezes vai te abrir também novos horizontes. E talvez isso traga uma relação muito mais harmoniosa para quem tem conflitos com filhos, e a oportunidade aí de minimizar, esses espaços. Quanto mais a gente minimiza mesmo, eu gosto dessa palavra porque vai diminuindo, vai trazendo mais para perto. E quanto mais perto a gente tiver os nossos filhos de nós, mais realmente eles se impulsionam para a vida, porque a gente está pronto para perceber os desafios que estão vivendo e temos aí a oportunidade de orientar, de dar a mão, de ajudar a levantar e deixar que sintam e cresçam e evoluam de acordo com o verdadeiro talento, a verdadeira escolha, que assim como nós, eles também fizeram quando nos escolheram como pais, e assim como nós escolhemos nossos pais, a nossa história. E Saturno, ele é fantástico quando a gente se enche com a sabedoria dele e realmente entende que há o tempo de Cronos e há o tempo de Kairos. E o tempo de Cronos é esse tempo do relógio, é esse tempo que parece que a gente
vive acreditando que nunca vai dar tempo. São as 24 horas. Mas dentro do tempo de Cronos há o tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. E realmente, quanto mais a gente vive o momento presente, mais o tempo de Kairos se faz presente no nosso presente. Ele é a presença o tempo inteiro. Então, que as nossas 24 horas do dia, no nosso tempo aí de Cronos, a gente possa realmente estar cada vez mais atento a tudo que nos rodeia, as oportunidades, as falas, as trocas, as conversas, aos desafios, para que a gente entenda cada vez mais quais são as repetições de padrões que nós temos a responsabilidade de mudar e quebrar, transformar, reciclar, evoluir, para que os nossos filhos fluam na vida. E para quem não tem filhos, fica realmente a dica de olhar o quanto ainda se vira para os próprios pais e o quanto se sente responsável por um sistema, sendo que você também é filho, por isso você existe. E que seus pais, um dia, quando se conheceram antes de você nascer, eles eram adultos responsáveis e capazes de lidar com os problemas deles. Então, às vezes, a gente se sobrecarregar com aquilo que eles têm a capacidade, sim, de resolver. E a gente acaba trocando papéis, sobrepondo imagens, sendo pais dos nossos pais. Isso causa realmente uma desordem na nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Isso a gente fala numa outra oportunidade. Tô cheia de coisa. Ontem e hoje passei sim fazendo um monte de temas aí e quero ir compartilhando com vocês o que eu tenho de conhecimento sobre isso e o que fizer sentido que você incorpore aí no teu dia, na tua vida. E agradeço sempre a oportunidade de ter um canal aí e de poder levar aí alguma mensagem que pode tocar sim e fazer a diferença no teu ano de 2020. Nesse ano do Sol que a gente começou, hoje é apenas o dia 2 de janeiro, e a gente tem aí 364 dias ainda pela frente, ano bissexto, e temos a oportunidade de aproveitar dessa energia, do potencial do Sol, que chega aí dia 20 de março, para trazer pra gente grandes realizações, concretizações. Basta realmente a gente ir passo a passo, construindo a imagem, sendo coerente, pensando, sentindo e fazendo aquilo que a gente pensa, sente e fala. Quanto mais coerentes e congruentes formos, mais a gente capta essa energia, esse potencial aí para fazer do nosso ano de 2020 o melhor ano da nossa vida, seja na área que você priorizou, seja no ponto que você precisa mexer. Acreditem, e há muitos recursos, há muitas informações que se a gente vai somando e olhando para a história da nossa história, a gente vai encontrando quais são as correções que a gente precisa fazer. E o momento em que a gente corrige, com certeza aquele problema encontrou sua solução. E a gente salta para um outro nível, a gente cai para cima. Essa é uma história que eu gosto muito de contar, que é o cair para cima. Na escala evolutiva que a gente tem vários degrauzinhos aí que a gente vai subindo. E chega um momento em que a gente alcança o topo da escada, mas não acabou por ali. A gente chegou no topo daquele nível. E aí a gente tem a oportunidade de cair para cima. Um outro nível de consciência, um novo recomeço. A gente começa uma nova escada. Por isso, cair para cima é sempre muito bem-vindo. Pelo menos para mim é. E então eu paro por aqui hoje, agradecendo a oportunidade aí de compartilhar esse vídeo. Queria muito ter ido ao vivo. Vai dar certo. Logo aí eu vou conseguir entender melhor o que tá bloqueado ali que eu não consegui fazer. E peço sim, compartilhe meu canal. Se você não se inscreveu, se inscrever no meu canal. Aquele famoso curtir, o sininho,
Isso faz parte sim que a gente peça por aqui, porque faz toda a diferença. E hoje eu entendo claramente quando eu ouvia todas as pessoas que eu sigo aí, que são várias, fazendo esse comentário de curte aí, dá um like, e se não gostou, segue também, pode fazer o comentário. E se tiver temas, algum assunto que faça sentido, que vocês queiram que a gente converse, que eu traga aí alguma oportunidade de reflexão, é só deixar aí nos comentários, que para mim vai ser um prazer poder vir aqui e compartilhar com você um pouco mais. Então, um grande beijo, um forte abraço e fiquem com Deus. Até muito, muito breve.